Estamos de volta com o nosso Sempre com Você, nesse terceiro bloco, agradecendo, claro, você que é Milit, que é colaborador dessa obra de evangelização e que juntos com a gente faz tudo isso aqui acontecer. Né? Se nós conseguimos colocar a televisão no ar, se nós conseguimos ter a nossa transmissão no rádio, é porque nós temos pessoas generosas com bom coração que mensalmente colaboram conosco. Fico meu muito obrigada a você. Vocês são, né, as pessoas principais que fazem tudo isso acontecer. Né? Graças a vocês é que nós conseguimos fazer o sonho de Padre Kolbe acontecer dia após dia. A gente pode, como Padre Kolbe dizia, né, olhar para novos horizontes. É vocês que fazem a gente sonhar também e fazem também a gente realizar os nossos sonhos aqui dentro da Milícia da Imaculada. Quando a gente recebe, né, a notícia de que alguém recebeu alguma graça muito grande, de que alguém conheceu Jesus por meio da nossa obra de evangelização, de que corações foram conquistados, nós agradecemos, claro, primeiramente a Deus e depois a providência de Deus por meio das suas mãos. Então, quero te pedir para você permanecer fiel, para você permanecer colaborando todos os meses fielmente com a nossa obra de evangelização. Você que é Milit, mas que por um motivo ou outro deixou de colaborar, quero pedir para você reativar o seu cadastro. Você nunca deixou de ser Milit, a gente nunca deixou de rezar por você e nós queremos que você volte para a nossa família consagrada. Quero pedir também para você que de repente não é Milit, mas está em casa assim com uma vontade de se cadastrar, porque quer que esse ano seja diferente, porque você quer ajudar, porque você quer ver o reino de Deus acontecer. Ligue para nós no 3349-1015 e faça o seu cadastro. Vai chegar uma revista linda na sua casa, eu sou suspeita para falar, porque eu acho linda a revista Milit, né? Vai chegar essa revista e você vai fazer a sua contribuição mensal com a nossa obra. E a revista é um presente que nós mandamos para você. 3349-1015, venha fazer parte da nossa família consagrada. Vamos então agora às notícias de hoje com ele, Adamo Antonioni. Boa tarde, Adamo, e salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonielli, salve Maria Imaculada, boa tarde para você de casa também. Vamos começar falando sobre política. O novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse em discurso que é hora de unir e não de dividir. O PMDBista foi eleito com 61 votos. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, eleito nesta quarta-feira presidente do Senado Federal, prometeu união para enfrentar o que chamou de mar revolto da política brasileira. É hora de unir e não é hora de dividir, de resgatar a confiança nesse parlamento e no Estado e de reaproximar o governo, o Congresso da sociedade brasileira. Quero ser o presidente de um Senado unido, de uma casa focada na difícil missão de acalmar as águas deste mar revolto da política brasileira que assistimos hoje. O PMDBista obteve 61 votos e venceu o senador José Medeiros, do PSD, que recebeu o apoio de 10 senadores. Eunício substitui Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no cargo. Renan passa a ocupar a liderança do partido na casa, cargo que antes era ocupado por Eunício. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira em evento organizado pelo Banco de Investimentos em São Paulo que a economia brasileira deverá sair da recessão ainda no primeiro semestre de 2017. Ele afirmou que as políticas protecionistas do presidente americano Donald Trump não vão afetar as exportações brasileiras, por elas serem diversificadas. Altamente improvável. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que a economia brasileira deverá sair da recessão ainda no primeiro semestre de 2017. Ele disse também que o desempenho da economia no último trimestre deste ano deve registrar um crescimento de aproximadamente 2% em relação aos últimos 3 meses de 2016. Estamos saindo e tomando medidas visando tirar o Brasil da maior recessão da sua história. Desemprego recorde 12%, milhões de desempregados, a economia caindo mais de 7% em 2 anos, né, somado desde o início da crise até agora. Então, tirar o Brasil desta crise é fundamental. E isso já está acontecendo, diversos setores já começaram a crescer em dezembro.
Meirelles disse ainda que o Brasil é a favor de uma maior abertura econômica por parte do governo do presidente americano Donald Trump. Apesar das políticas protecionistas do republicano, o ministro garantiu que as exportações brasileiras não serão afetadas. Segundo Meirelles, o Brasil não tem nenhuma dependência específica de determinados produtos de exportação para os Estados Unidos, já que possui uma pauta diversificada. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se juntou à pressão internacional nesta quarta-feira contra o decreto anti-imigração do presidente americano Donald Trump. Além de pedir sua remoção, ele fez um apelo para que os refugiados sírios não sejam excluídos dos processos de proteção no país. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta quarta-feira ao presidente americano Donald Trump que retire seu decreto sobre migração que impede a entrada em seu país de refugiados e cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Esta não é a melhor maneira de proteger os Estados Unidos ou qualquer país em relação às preocupações sérias que existem sobre a possibilidade de infiltração terrorista. Não acredito que seja a maneira efetiva de fazê-lo e acho que estas medidas deveriam ser removidas. Quanto mais cedo, melhor. Guterres disse ainda esperar que os Estados Unidos restabeleçam sua sólida política de proteção aos refugiados e que os sírios não sejam excluídos do processo. O secretário-geral alertou que ações como o decreto anti-imigração propagam o medo e a ansiedade e contribuem para o recrutamento de organizações extremistas no mundo todo. O posicionamento da ONU se soma a uma crescente pressão internacional contra as restrições temporárias à entrada de cidadãos de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Falando no Trump, o presidente dos Estados Unidos, os decretos para a construção de um muro na fronteira mexicana e o bloqueio de cidadãos dos países muçulmanos repercutiram no Vaticano. A Santa Sé expressou preocupação e recordou que o Papa Francisco insistiu sobre a necessidade de integrar aqueles que chegam. O Vaticano expressou nesta quarta-feira preocupação após os decretos do presidente americano Donald Trump para a construção de um muro na fronteira mexicana e a proibição da entrada de cidadãos de 7 países muçulmanos. O arcebispo Ângelo Bettil, número 3 do Vaticano, afirmou que os cristãos devem defender a construção de pontes e não de muros. O prelado recordou que o Papa Francisco também insistiu sobre a necessidade de integrar os que chegam, que vêm para a sociedade e para a nossa cultura. O cardeal Peter Turkson, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, disse que espera que o muro não seja construído, mas conhecendo Trump acredita que ele o fará. Segundo o cardeal, a Santa Sé está preocupada porque a construção não diz respeito apenas à situação com o México, mas também significa uma mensagem para o mundo. Com informações agora do Campo Grande News, a arrecadação da Prefeitura de Campo Grande com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, em janeiro de 2017, já é de R$ 24 milhões, superior ao mesmo período de 2016, com R$ 187 milhões arrecadados no primeiro mês deste ano. O pagamento do tributo até o dia 10 de fevereiro oferece 10% de desconto. O contribuinte que optar pelo pagamento parcelado em 10 vezes terá 5% de desconto. O secretário Pedro Pedrocian Neto destacou que, através dos recursos arrecadados neste ano com o imposto, a Prefeitura irá honrar os compromissos com a folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Além disso, o secretário ressaltou que foram pagos alguns credores que estavam há mais de 120 dias sem receber e também foi realizado o pagamento para hospitais e fornecedores de medicamentos. O secretário explica ainda que o orçamento previsto para este ano pela administração anterior foi mais de 1 bilhão e meio de reais. Porém, a atual gestão vai trabalhar com valor menor de 1 bilhão 425 milhões de reais. Os débitos podem ser pagos das 8 às 18 horas na central do IPTU, localizada na rua Arthur Jorge, número 500, no centro. Bom, e estas foram as informações de hoje. Antoniela com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Até amanhã, Adam. Um salve Maria Imaculada. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E para encerrarmos o nosso programa, a nossa leitura hoje está em Mateus, no capítulo 15, versículo 28, e diz assim: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé.
que te seja feito conforme o teu desejo. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Então Jesus lhe respondeu: mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme o teu desejo. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Será que a nossa fé é grande? Porque é pela nossa fé que as coisas acontecem. Como Jesus diz, foi pela fé que o desejo dela foi atendido, foi feito conforme o desejo. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Nós devemos exercitar a nossa fé e dessa forma vivermos essa fé de forma plenamente, né? E sem duvidar. Eu sei que é difícil, eu sei que a caminhada, né, atropela a gente muitas vezes e faz com que a gente fique com a fé morna. Mas eu te desafio, né, e te convido também a permanecer de joelhos, a permanecer na oração, a permanecer com fé em Deus, de que tudo vai dar certo. Né? E quanto mais fé nós tivermos, mais nós vamos conseguir as graças de Deus, porque é por essa fé, por essa intenção do nosso coração que o Senhor nos atende. Tá bom? Um excelente restante de quinta-feira para você. Cuidado aí com a chuva, já falamos na previsão, tá bom? Leva guarda-chuva onde quer que você for. Um beijão para você e te espero amanhã aqui às 1h45. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, um abraço. Tchau, tchau.